Pergunta de número 162, o Livro dos Espíritos. Que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Vamos comentar essa pergunta hoje, trazendo aí mais uma vez o nosso ponto de vista em relação às perguntas, de O Livro dos Espíritos. Esta seria uma das perguntas mais fundamentais deste livro, pois que ela vai tratar, gente, do momento em que a gente passa desta vida para outra vida, mas sob a ótica dos espíritos. Eles vão esclarecer para nós, de uma maneira mais simples, de uma maneira direta, que nós não morremos, que a morte não é o fim, e que a gente volta a viver no mundo primitivo, ou seja, o mundo que a gente estava antes, ou no mundo nosso natural, que é o mundo espiritual. Bom, algumas pessoas têm uma certa dificuldade, de entender essas questões, porque elas se prendem às questões da religião, às questões da fé, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas deduzem, principalmente, eu estou falando aqui dos cristãos, que eles deduzem do que eles aprenderam e entenderam na Bíblia. E aí, então, devido à Bíblia ter sido escrita uma parte dela há 6.000 anos, mais ou menos, e depois ela vai se desenvolvendo durante os próximos 4.000 anos, até sair, então, chegar então à época de Cristo, de onde pouco depois se tirou o Novo Testamento. Então, muitas das informações ali são informações imbuídas de um momento histórico, de um tempo e cultura daquela época. E aí, quando vem no Livro dos Espíritos trazer a resposta de forma simples, de forma clara, muitas vezes bate um pouquinho de frente com as questões místicas, que ali estão. E então as pessoas que têm religião e de forma muito enraizada, às vezes na questão das coisas antigas, talvez tenham uma visão diferente em relação a isso. Mas no próprio Evangelho a gente vai encontrar que a vida continua, pois que Cristo retorna depois e fica conosco, conversando conosco por um bom tempo. E ali também tem a aparição de Elias, a aparição de Moisés para Jesus, e tem muitos momentos ali que a Bíblia fala da vida dos Espíritos, fala dos Espíritos em si, Mas, voltando aqui, essa volta que a gente questiona, os Espíritos, como é que vai ser essa volta, quer dizer que nós já estávamos lá, antes de nos encarnar, antes de voltar a essa terra, de vir aqui nessa vida, a gente estava no plano espiritual. Então a gente volta para o plano espiritual, que não é um destino novo, mas o lar verdadeiro, onde a alma revive a sua consciência plena, liberta das limitações materiais. Nós estamos com anotações aqui, estamos passando para vocês, aquilo que a gente entendeu e estamos entendendo aqui. Despojamento do corpo. Então a morte vai acontecer, a pessoa vai se desligar desse corpo velho, que talvez já está gasto e talvez já está causando problemas, para o espírito, muita dor, muita dificuldade, e então o espírito vai sair então deste corpo e ela vai se ligar no plano espiritual, seu corpo espiritual, o seu perispírito. No instante da morte, a alma ela não se cria, ela nem se perde, ela simplesmente se desliga do corpo físico e retorna a essa realidade de onde ela veio. Ela vai levar consigo todas as suas aquisições morais, todos os seus conhecimentos intelectuais. Essa perspectiva é consoladora. Essa resposta ela afasta o medo do nada, da aniquilação, mostra que a morte é uma lei natural, necessária ao progresso e à renovação dos seres. Em resumo,
Essa pergunta ela vai deixar claro e vai nos trazer aí a informação, né, de que nascer é vir do mundo espiritual para o mundo material e morrer é voltar deste mundo material ao mundo espiritual. Essa compreensão ela vai trazer esperança, né? Vai trazer responsabilidade, né? Vai trazer consolação. Ela vai revelar para nós a existência contínua e que os nossos laços de afeto eles não se rompem no túmulo. Veja bem, gente, nós somos filhos de Deus. Existiu um momento no tempo, no espaço, onde Deus fez nascer a nossa alma. Não entendemos, não sabemos como é que funciona essa lei, né, dos nascimentos e renascimentos. A gente sabe, mas eu digo do surgimento do Espírito. Mas a partir do momento que nós saímos de Deus, tenhamos então a perspicácia de compreender que a explicação mais provável é que a gente saiu sem conhecimento nenhum. Saímos com um livro em branco, alguém que ainda ia buscar experiências para depois adquirir inteligência, adquirir saber. Onde nós passamos antes? Talvez tenha sido preparada a nossa alma se ligando às energias materiais muito grosseiras, que depois foi se refinando, refinando até nós podemos ligar a nossa alma a seres onde se pudesse desenvolver inteligência. E desenvolvendo a inteligência, nós vamos então desenvolver os sentimentos, né? Sejam eles positivos, negativos, mas com o tempo nós vamos selecionar os sentimentos positivos e os aprendizados que nos levam a crescer e aprender mais. A partir daí surgirá então o espírito pensante. Esse espírito pensante, ele vai vir à Terra muitas vezes, né? E vai vir e vai retornar ao plano espiritual. Então o ser, ele não se transforma em outra coisa, ele é espírito encarnado e desencarnado, ele continua sendo espírito, indo e desenvolvendo a sua sabedoria, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua forma de ver o mundo, a sua forma particular de encarar a vida, né? E esse ser vai crescer cada vez mais, até um dia ele não vai precisar mais reencarnar. Esses dias eu estava vendo um vídeo aqui na internet, onde uma pessoa dizendo, ela fez até por IA, que nós vamos ficar presos a uma espécie de rede ou de roda de reencarnação, né? E quando nós chegarmos nessa tal luz que ele fala, nós estaremos chegando numa prisão na luz. Uma coisa mais estranha as pessoas terem esse tipo de ideia. Até me parece ser um sopro de espírito obsessor na mente dessas pessoas. Porque a reencarnação, a única coisa que explica é as diferenças, né, que existem no mundo, onde nós vamos compreender porque nós somos uns mais inteligentes, outros menos, uns são, recebem uma vida tranquila, outros recebem uma vida agitada, uns vivem na pobreza, outros vivem na riqueza. Então a reencarnação explica essas anomalias e traz justiça a essas anomalias. Mas reencarnar não é para sempre, né? A gente desencarna, caímos aqui, saímos aqui deste mundo, voltamos à nossa pátria espiritual. Isso vai acontecer muitas vezes, mas vai chegar um momento em que nós não estaremos mais presos nessa necessidade. E aí a gente vai vivenciar outras experiências, né? Não estaremos mais vindo a planos materiais como este aqui. Pessoal, eu agradeço de coração a vocês terem tido a paciência aí de estar conosco nesse trabalho de divulgação de O Livro dos Espíritos. Nosso muito obrigado, Jesus abençoe e ilumine todos vocês. Beleza? Tchau.